povo, tudo bom? Gente, eu tava com a ideia, que a princípio eu achei que seria fácil, de fazer um vídeo mostrando as coisas que eu já criei na minha coleção. A ideia é fazer um vídeo só, mostrar todas as minhas criações. Eu percebi que eu já tenho mais de 90. Eu achei que eu tinha, sei lá, uns 40 no máximo. 90 num vídeo só não vai dar não. Até porque são coisas que eu fiz, então eu queria poder conversar sobre as ideias que eu tive, sobre, né, o que estava passando pela minha cabeça na hora, o que eu queria botar. Não só mostrar, né, até porque a gente não vai olhar para um CD de encarte de 8 páginas só com crédito, porque eu não sou louco, né? Então, eu decidi... Bom, na verdade, para ser sincero, eu ainda não decidi nada. Porque eu não sei o que eu quero fazer ainda. Não sei se eu vou fazer vários, eu não sei se eu vou fazer mais nenhum além desse. Eu ainda tô pensando muito o que fazer, né? Eu quero poder mostrar as coisas que eu faço. Eu já mostrei muitas, né? Então... não sei. Mas o que eu sei é que eu queria mostrar a série Mixed Up que eu fiz. Eu fiz um vídeo em 2019, quando eu tinha os 3 primeiros volumes. E vocês responderam muito bem ao vídeo, inclusive eu confesso que eu fiz o vídeo achando que ninguém ia ver. Mas deu uma visualização bacana e mais importante é que vocês reagiram ao vídeo, vocês comentaram, vocês opinaram, eu achei muito bacana. E meu carinho pela série Mixed Up é imenso. Eu não... Gente, eu sei que o vídeo tá lá, porque eu fiz, eu lembro disso, mas eu não assisti pra fazer esse. Eu não sei as coisas que eu disse. Vocês, canso de dizer isso, vocês conhecem os meus vídeos muito melhor do que eu. Não faço a menor ideia das coisas que eu falo no vídeo. Eu não ensaio vídeo, então eu ligo a câmera e vai. E pra não falar que eu não vejo o vídeo de novo, eu vejo o vídeo 2 vezes. Eu vejo o vídeo quando edita e eu vejo o vídeo quando estreia pra poder ver junto com vocês. Depois disso, eu não faço ideia. Então, eu queria mostrar, obviamente, os 3 primeiros de novo, mas mostrar os 10. Porque eu sempre soube que seriam 10. O primeiro Mixed Up que eu fiz ele em 2004. Eu tenho a capinha dele, não tem nem estojo, porque eu precisava de estojo, não ia gastar estojo. E era essa capa aqui. Era inspirado em coletânea, onde era o nome dos artistas, então foi basicamente o que eu fiz. Ficou bem amontoado, né? Mas já indicava bastante meu gosto musical da época. Aqui eu verso encarte. Esse encarte é pior do que o encarte do Chemtrails, porque quando você abre não tem nada. Chemtrails pelo menos tem alguma coisa, não tem nada. Eu não sabia fazer impressão no verso ainda. Esse aqui eu fiz, eu tinha 16 anos. Se não me engano foi o segundo CD, foi a segunda capa que eu fiz na vida. A primeira foi por um CD que veio no livro de inglês da escola. A Beatriz ficou com ela porque ela ficou com a primeira arte que eu já fiz e, né, foi-se. Aqui é a contracapa. A Rafael não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, gente, o nome do negócio é Mixed Up, misturado. O Rafael de 16 anos achou que era legal misturar tudo. Pelo menos é azul. Eu não vi com nada. Assim, não tem arte, não tem. Aqui, essa fonte que eu usei, o M tem essa indenção pra baixo, o U tem pra cima. Eu não sei porquê, mas o P aqui tá junto, mas o que eu usei aqui não tava, então ficou além. Aí na hora que dobra aqui, que não coube. Pelo menos eu fiz o tamanho certo. E esse aqui, esse é o primeiro. E em 2005 eu fiz o volume 2 e foi com ele que eu conheci a Renata, minha grande amiga Renata Rodrigues, minha amiga da época de escola. E tinha alguém que se interessou, né, no negócio, né? Então me empolgou a fazer, porque eu fiz o primeiro em 2004, o segundo em 2005.
Eu não fiz o terceiro em 2006, né? Em 2006 eu tava fazendo o 10º já. Então... fui fazendo um atrás do outro. E conforme eu fui fazendo um atrás do outro, ela mencionou que seria interessante eu parar no 10. Não porque quisesse que parasse, né? A ideia era assim, quando chegar no 10, ao invés de fazer 11, faz outro. Porque ninguém merece Mixed Up 147. Então, para no 10, depois faz outra série. Chama de outro nome, faz até o 10 de novo, depois faz outra coisa, faz até o 10 de novo. Óbvio que eu não fiz, né? Parei no 10 e parou no 10, até porque terminou o ensino médio. Em 2013 eu quis fazer uma coletânea e eu chamei ela de Mixed Up 2013. Eu lembro da capa, eu não tenho mais, infelizmente, porque eu tive o vírus que eu perdi os meus arquivos, eu perdi a minha conta original do Facebook, ou seja, eu perdi tudo para todo lugar que eu tinha. Mas a capa era como se fosse uma explosão de um planeta. É bem previsívelzinho. E em 2014 eu quis fazer outra coletânea. E pensei, quer saber, eu vou resetar o Mixed Up. Eu chamo de Mixed Up 1. Não só de Mixed Up de novo. E eu fiz até o 10. Entre 2014 e 2015. Eu não lembro se o 10, se não foi 2015, se foi 2016. Aí eu fui o Rafa, já tava com o Rafa, então também se empolgou e se envolveu. E criou, aí foi quando criou algumas vertentes, né, porque ele queria criar alguns, só que ele queria criar alguns temáticos. Então ele criou um que era só dançante, ele criou um que era só com música do Just Dance. Aí eu embarquei na coisa, eu criei o Vintage. Eu lembro que o Vintage eu cheguei a fazer até o 4. Eu tô tentando lembrar da arte do 4. Eu sei que eu fiz até o 4. Sim, o 4 tinha arte de cassete. O 3 era só música dos anos 90. E era todo com Robert Keith Haring. Keith Haring. Não tem como saber, não tem como lembrar. Aí eu cheguei depois do 4, eu cheguei a resetar. Porque o Vintage 4 eu fiz já em 2018. Então eu cheguei a resetar, fazer o 1 de novo. E eu lembro que a capa era... Eu tô contando porque não tem como mostrar, porque eu perdi os arquivos, infelizmente. Então eu vou falar porque a capa tá aqui. A capa eu me aproveitei do X, então eu fiz como se fosse de correntinha de... Não era corrente, mas era como se fosse joia, né? Então tinha o M e o I, o X dava a volta e fechava, como se fosse um símbolo de infinito, e dentro dele você tinha o MI e o ED up. Então ele fechava assim. Era tão legal e eu nunca usei, porque eu só fiquei naquela capa. E ficou naquilo. Em 2019 eu tava vendo muita gente criticando a música da época. E eu tava assim, mas eu tô gostando. O Eric fala muito, né? Você adora as coisas que todo mundo odeia. Mas eu tava amando a música, a fase 2018, 2019 do pop, eu tava amando. E eu pensei, quer saber, eu vou fazer uma coletânea só com as músicas de 2018 e 2019. Só pra poder, peraí, calma aí, tá legal a música, né? Vamos lá, vamos mostrar que a música tá boa, não tá chata, não tá ruim como o pessoal tá reclamando tanto. Eu não tinha nome pra botar. E quando eu fiz a coletânea, eu fiz a arte toda e eu não tinha título. E eu tentei vários títulos. Até a hora que eu desisti e enfiei Mixed Up na capa de novo. E foi, vai ser Mixed Up mesmo. E a capa já era essa. E eu já tinha a ideia que eu queria um movimento circular. Então eu queria essa imagem desse círculo. Essa imagem, na verdade, ela é imensa, é gigantesca. Então ela tá bem reduzida aqui na foto, pra poder aparecer uma parte dela na capa. Botei bastante filtro em cima, inclusive. Usei a ideia, né, de misturar um pouco com a silhueta da pessoa pra parecer que tá dançando, mas faz parte do movimento, né? Você vê que tem parte que aparece com mais definição do que outras. E decidi que eu queria o título com um pouco de destaque, eu queria que o título ficasse aqui. Eu queria que aparecesse dessa forma, em helvética, nesse amarelo, porque o contraste era bom.
E eu testei um monte de coisa até a hora que eu não conseguia ter ideia mais do que eu queria e eu botei Mixed Up. E eu gostei e ficou. A gravadora o Rafa que escolheu, né? Eu não quis usar selo, eu quis usar gravadora grande. Então eu falei pra ele, escolhe aí, Sony, Universal, Warner. Ele escolheu Sony. Não tinha gravadora nos 2004 e eu lembro que os de 2014 até os 2018 eram da Universal. Mas aqui ele escolheu Sony. Quando eu fiz a contracapa, eu quis me dar o desafio de designer de socar a informação e ao mesmo tempo deixá-la fácil de entender. Que nunca é fácil, nunca é uma tarefa simples. E sua melhor amiga sempre vai ser o Helvética para essas coisas. Então foi daí que eu decidi que eu ia usar o Helvética para fazer a capa. E eu decidi usar só com diferença de cores e botar numa coluna com o título em cima do nome do artista. Isso quando você está com 20 faixas, fica uma tarefa árdua. Porque para você fazer isso 20 vezes, você tem que fazer 40. Você tem que fazer 40 linhas de texto. O que é interessante que isso me inspirou bem depois, quando eu fiz esse CD da Mariah, o 2020 Vision, me inspirou que eu conseguia botar as 40 faixas dele, uma em cima da outra. Porque eu sabia que ia dar certo. Eu já tinha testado, eu sabia que vai funcionar. Então, quando eu fiz aqui, eu sabia que... Ainda abusei, né? Ainda enfiei um espaço aqui. Então, ainda tem... São 41 linhas de texto. Pro tamanho do CD, é abusar bastante, mas... Quando você acerta na fonte, você consegue. E o acertar na fonte é algo importante, porque foi algo que... Né, teve uma vez ali, que mais pra frente eu vi que não deu muito certo não. O meu gosto musical é limitado, né? Acho que vocês já perceberam nessa altura do campeonato. Várias vezes vocês perguntam, tem do fulano? Eu falei, não, gente, não tem do fulano. Pelo amor de Deus, não tem. Outro dia vieram perguntar se eu gosto de K-pop. Pelo amor de gente, já passei dos 30. Eu não pop. Do K-pop a única coisa que eu sinto é inveja daquelas físicos. Essas edições físicas maravilhosas que eles têm, porque, porra... Então eles lá com um negócio imenso, cheio de coisa, tudo perfeito, e a gente tá aqui com um encaixe do Chemtrails. Então eu sinto inveja do K-pop, só isso, né? Não de Deus me livre. Se bem que até vai aparecer um pouquinho de K-pop ali mais pra frente. E... A minha regra era simples, né? Dentro do mesmo CD, eu não queria repetir artista, pelo menos assim, o artista principal. Que eu acho que no primeiro eu dei uma repetida leve. Ou no 2. Teve algum lugar que eu acho que a pessoa apareceu 2 vezes, porque, se eu não me engano, apareceu... E a música da pessoa, a pessoa aparece no feat. Não sei, eu tenho isso na minha cabeça. Eu posso estar falando merda. Mas, de qualquer forma, mesmo meu gosto musical sendo limitado, e obviamente eu não tenho 200 artistas pra poder botar em 10 volumes de Mixed Up, só um que aparece nos 10. Então vamos ver se vocês descobrem quem é. Se descobrir, me fala nos comentários que você descobriu e fala quem foi. You Need to Calm Down, da Taylor, Seven Rings Ariana. E You Need to Calm Down é a música que abre o primeiro mix-up. E aquela batidinha é muito gostosinha de abrir. Ela vai enfiando pro final do CD, muito bem. Seven Rings Ariana, High Hopes to Panic, I Fell in Love with the Devil da Avril, Hunger da Florence, Small Talk da Katie bem antes dela lançar o Smile, Fly On My Own da Celine, Gimme 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 A Man After Midnight da Cher, Fall In Line da Christina com a Demi. Todo mundo falando, Rafael, você tá querendo que essa série flop? Mas eu gosto da música. Senhorita do Chão com a Camila Cabello antes de lançar o relançamento do... Lançar o relançamento foi ótimo, né? Antes de relançar o Deluxe do Shawn Mendes. Last Horror da Bibi, Baby da Marina com Clean Bandit sem o latino aleatório. Eu aproveitei a oportunidade, né? Eu aproveitei a oportunidade que eu sempre vou fazer o CD, eu tava determinado, né? Eu ia confeccionar, eu ia fazer esse eu ia ter de verdade. Então eu aproveitei a oportunidade para ter em mídia física também algumas músicas que eu ainda não tinha. Pela Visão da Sophie, Stop Me From Falling da Kylie, com Gente de Zona, que é aquela versão maravilhosa, muito melhor do que ficou no álbum, do In Time da Lana,
Nome a Coelho da Thalia com a Natasha, Clandestina da Shakira com Maluma, que não lançou, né, em mídia física. Elanilha da J-Lo, que também não lançou. Faz Gostoso da Madonna com a Anitta. Eu gosto, entra aqui num funk ótimo, né, as duas juntas. E Mother's Daughter pra fechar a Miley. E quando eu fiz, eu não tinha nenhum Lover. Então quando eu fiz, era a música da Taylor, a do Panic, a do Projetinha, a da Katy, que foi antes de lançar, não tinha lançado Courage 4, Senhorita 5, Lessora 6, Baby 7, porque eu tava no vinil, Save From Falling 8, Do In Time não tinha o NFR ainda 9, No Me Acuerdo já tinha, Clandestino 10, Enalilho 11, já tinha o Madame Max, e 11 ou 12, eu perdi a conta do que eu acabei de falar, tá tudo bem. Mas a quantidade de faixas que também eu aproveitei para ter em mídia física porque eu não tinha. Aqui a parte do código de barra com o crédito, distribuição e o logo da gravadora. Eu fiz todos eles como se fossem europeus, made in the EU. Fazer europeu é mais fácil, aqui bota menos texto, né? Não tem que ficar botando o logo de FBI, não tem que ficar botando tiragem, não tá botando nada disso. Fica tudo europeu. Sem contar que na Europa é mais provável de uma coletânea dessas acontecer. Já tem isso. E quando eu fiz, eu mexi muito nessa posição. E essa posição aqui foi a que deu. Na verdade, eu não sei nem se eu fiquei satisfeito. Eu pensei em esticar o texto, botar o logotipo pra cá, mas ficou feio, não gostei. No final, eu confesso que essa aqui foi que ficou assim, tá, vai. É o que tinha. Aqui é outra lateral, é igual. Quando a gente abre, vocês sabem que eu sou super fã de um bom contraste, mas eu confesso que o CD não era preto. Eu não lembro de que cor ele era. Mentira, eu lembro sim. Ele era pra ser essa tonalidade escura aqui, né, da capa, que não é preto aqui. Mas alguma configuração errada na impressora da gráfica, ele saiu preto. Eu confesso que no final das contas eu acabei gostando, porque ele tá em cima de muita cor. Aqui é o círculo inteiro, pra cá eu usei uma parte, pra você ver como ele é grande. Aqui, que ainda tá em perfeita definição, é só esse trecho de cá. Essa imagem desse círculo era bem gigantesca. Eu só trabalho com imagem grande, não trabalho com imagem pequena porque fica distorcido e fica feio. E óbvio que o encarte tem letra. E não tem coisa melhor para fazer letra do que Helvética. E eu fiz a mesma estrutura, era esse verde, amarelo, essa coisa, essa cor entre amarelo e verde. E só número da faixa, nome do artista e compositor escrito de branco. E para diminuir o tamanho, né, o que eu aprendi lá com o Enextasis da Thalia lá em 95, esses símbolozinhos. Isso indica repetição, né? Você começa a letra da música aqui, né? Aí você tem essa estrofe, aí você tem essa que tá com asterisco, beleza. Aí você tem essa que tá com bolinha e essa que tá com triângulo. Aí você tem essa aqui. Aí quando acabar aqui, você vai ter uma com asterisco, uma com bolinha, uma com asterisco de novo com asterisco e por último com triângulo. Então você vai aqui, uma, bolinha, asterisco, asterisco, bolinha, triângulo. É a forma que mais poupa espaço, porque você não precisa botar uma linha para chorus, bridge, post-chorus, não precisa nada disso. Então só fica assim. Então para quando você quer botar a letra de 20 músicas um encarte de 12 páginas e ainda quer que sobre espaço, você acaba usando esses truques. Aqui ao centro a reprodução da imagem da capa, só que com -1 para poder ver com detalhes a pessoa dentro do círculo. Porque a ideia o que me fez usar o nome Mixup foi isso, porque era a ideia da mistura.
né? A ideia de movimento da música criando uma coisa só. E o fundo do encarte é tudo partes do mesmo círculo. Até aqui. Mixed Up. E ela fica ficar digitando o crédito que não tá com saco pra isso, então para créditos completos vá a sonymusic.com. Arte, coração de compilação, produtor executivo para série Mixed Up. Eu mesmo, todos os direitos reservados. Eu não ganhei um centavo por causa disso, então tá todos os direitos reservados aqui. A gente mente mesmo. E aqui copyright de 2019 foi quando eu fiz a coletânea. A única coisa que eu fiz sabendo que eu fiz errado é a presença do logotipo 2 vezes, né? Assim, eu não precisava botar ele aqui porque ele já estava aqui. Mas eu quis. O negócio é meu, o designer sou eu. Vai ficar como eu quero. E assim que eu acabei de fazer o 2, assim que eu acabei de fazer esse, eu sabia como eu queria que fosse a capa do 2. E também, quando eu fiz o 1, sobrou muita música. Muita música que eu fiquei nessa de, boto essa, bota aquela, boto essa, bota aquela. Então, ficou muita música de fora. Não já o suficiente para ter as 20, mas ficou muita música de fora. E eu tive a ideia exatamente de como eu queria que fosse a arte. Porque, enquanto a arte do 1 era mistura por conta de movimento, eu queria que a arte do 2 fosse mistura por conta de uma explosão de cores. Então, é o que a gente tem, são essas cores misturadas e esse 2 gigantesco. Eu sabia que eu queria o 2 do tamanho da capa. E por conta disso, eu quis mexer o título. Já não usei mais o Helvética, eu já usei uma fonte bem mais alta. E tem a silhueta, né? Pouca gente enxerga a silhueta. Mas a pessoa tá aqui segurando o chapéu e ainda fazendo assim na ponta do chapéu, ó. A silhueta tá aqui. E foi aqui que eu aprendi que fonte fina, você tem que usar ela grande. Porque essa fonte que eu botei número 2, que é a mesma fonte que eu usei para botar o título das faixas, é a fonte da capa do Shakira de 2014. E lá no Shakira de 2014 ela é linda porque ela é imensa e só escreve uma única palavra. Ou aqui na minha capa que ela só escreve o número 2. E tá ótimo. Mas pra cá, que era texto, o traço fino quase some. Ficou a lição aprendida. Aqui dá pra ver melhor a silhueta da pessoa. E eu quis espelhar, né? Jogar a coluna de texto pra cá e jogar a coluna de código de barra com crédito e logo da gravadora. Eu queria que ficasse igual, mas eu queria que ficasse pro lado de cá. O 2 começa com Dinheiro da J-Lo, Never Really Over da Katy, Don't Call Me Angel da Ariana. Eu acho que é aqui. Que a Lana aparece 2 vezes, porque ela tá em Don't Call Me Angel, aí vem If I Can't Have You do Shawn, Walk Me Home da Pink, Imperfections da Celine e Fucker I Love You da Lana solo. A participação dela em Don't Call Me Angel também vamos combinar que puta que pariu, né? É mínima. Então, eu botei Fucker I Love You, Crave, Big God, Superpower, Superpower do Adam Lambert, Big God da Florence, Crave da Madonna, New York City da Kylie, Two Souls on Fire da Bibi Rexha, I Forgot That You Existed da Taylor, Beautiful da Shakira, Call Me Mother do RuPaul. Quase não dá pra ver os detalhes finos da letra. Expensive da Erika Jane, Lindo Pero Bruto da Thalia, Karma da Marina. This Is Me, que ela settled The Greatest Showman Filmcast, que é da trilha do Greatest Showman. Foi a primeira vez que eu usei musical, não é a última. E Go High pra fechar da Kelly Clarkson. Eu sou apaixonado por essa música. Eu adoro como ela acaba do nada e ela fecha o Meaning of Life do nada. Eu fiquei pensando assim, onde eu boto? Quer saber? Bota no final. Fecha com ela também. E aqui eu já me desprendi um pouco, que deu pra perceber. Eu me soltei das amarras de música muito nova, do lançamento. Porque eu já tinha botado bastante em 2018 no primeiro, que era a ideia, 2018 2019.
Só que eu pensei, se eu ficar só usando música nova, eu vou ficar esperando uma eternidade sair, porque eu tenho que gostar da música também. Então eu falei, não, vou um pouquinho pra trás, eu fui lá em 2017. Não queria ir muito pra trás, porque a era 2016 eu não gosto. Mas, né, 2017 eu fui. Mas me incomodou essa coisa do ficar preso. Eu nunca me prendi a nada fazendo mixed up. O mixed up sempre foi a compilação que eu queria fazer. Todas as outras vezes. E a ideia de me prender numa coisa, já no volume 2 já começou a me incomodar. Aqui a lombada. Mixed up 2. Quando a gente abre pra cá. Ah, Rafael, mas você vive falando que você adora um contraste. Você fez a estampa do CD2 basicamente sumindo em relação aonde ela tá. Sim, para dar contraste pro número 2, que eu quero que você enxergue. Eu não quero que ele só seja gigante, eu quero que ele seja gigante, que ele chame sua atenção. Então eu quero que quando você abra, que você pá, 2. Tanto que eu nem botei mixed up em lugar nenhum, até porque mixed up não caberia pra cá. E eu não quis botar por cima de nada. Ficou só o número 2. A gente tira. Mistura de cores. Nesse encarte aqui, eu tava preguiçoso. Eu ainda fiz algumas reduções para poder caber, mas eu não fiz muita. Porque eu já fazia no Photoshop. E conforme você vai, a não ser que você tenha 1 tera de RAM, quanto mais camadas de texto você bota, por mais que elas fiquem invisíveis, o Photoshop vai começando a ficar pesado. E trabalhar com elas vai começando a ficar difícil. Aqui é o centro, repetindo a estampa da capa. Eu acho que é onde mais dá pra ver a silhueta da pessoa. Tanto que o fim não é tão idêntico. Aqui acaba mais pra cima, aqui é mais pra baixo. Mas ainda é um encarte muito bonito, eu não gosto muito dele. E eu ainda não estava muito sabendo os meus limites físicos, porque olha como aqui quase corta o logo da Sony, foi bem pouquinho. Porque na gráfica sempre tem o risco de ir demais para um lado e demais para o outro. Você vê que aqui tem um espaço imenso aqui para a esquerda, que esse espaço poderia ter sido para cá. E provavelmente eu desenhei ele para lá. Só que na hora que puxo o papel, sempre pode acontecer alguma coisa. Então, olhando para o 2, olhando para a sorte que eu dei com 2, eu comecei a me educar melhor. A me impor limites físicos dentro da arte. Essa área aqui é para se ficar torto, ainda ficar seguro. Mesmo assim, eu tive várias salvações. O 3 foi o último que eu mostrei no vídeo original. E eu não sei o quanto eu fui honesto em relação ao 3 dentro do vídeo, porque eu não lembro. Não sei se cheguei a confessar essa parte. O 3 deu errado na gráfica. Porque o 3 eu queria que ele fosse algo mais simples. Eu queria que as cores ficassem bem fortes, mas ao fundo. E eu queria esse logo mais singelo. Então estava simples demais, então eu peguei essa explosão de glitter por trás dele. Só que foi aqui fazendo o 3 que eu aprendi que o que está na tela não necessariamente é o que está no papel. Porque quando eu desenhei o 3, eu desenhei ele inteiro em verde neon. E isso aqui não é verde neon. Muito obviamente. Inclusive alguns trechos aqui não dá nem pra ler. Porque ficou por cima. O pessoal da gráfica disse que é porque eu quis usar laser. Se eu tivesse usado tinta, já teria saído melhor o efeito. Então ficou na minha cabeça.
E foi quando eu parei de ser teimoso, né? Porque eu era teimoso, eu fazia as artes em RGB. RGB é Red, Green, Blue e é feito para tela, não é feito para papel. Mas eu era teimoso, eu fazia para RGB. Foi aqui que eu aprendi minha lição e do quadro para frente eu passei a fazer em CMY, CMYK, que é ciano, magenta, amarelo e preto, né? Cyan, magenta, yellow and black. E são as cores da tinta, né? A impressora é feita com essas 4 cores de tinta e é com essa mistura que faz. E no Photoshop é besta mudar, acho que, se não me engano, eu acho, agora não lembro de cabeça, mas eu acho que é Ctrl Y, que alterna entre RGB e CMYK. E principalmente quando você mexe com o vermelho, quando você usa tons de vermelho, roxo, é coisa que usa vermelho, dá uma diferença tão grande. Tão grande. Você vê na tela alternar como fica uma coisa pra outra. E eu deixei de ser teimoso, aprendi minha lição e passei a fazer em CMYK, mas não antes do 3 ter dado errado. Como eu espelhei o 2, eu espelhei o 1 de volta. Assim, voltei para como estava no 1. Ele tem Dumb Blonde da Avril, Juice da Lizzo, London Boy da Taylor, Hey Look My Made do Panic, Can We Pretend da Pink, Call You Mine da Bibi Rexha, Moderation da Florence, eu sou apaixonado por essa música, Medellin da Madonna, Slide Away da Miley, Line Down da Celine, The Greatest da Lana, Sincerely Yours da Kylie, Dear Jealousy do Mika, quase não dá pra ler, Overglow do Adam Lambert, Boyfriend da Ariana Grande, SOS da Cher, Enjoy Your Life da Marina, Nervous do Shawn, Medicine da J-Lo e My Love do RuPaul. Última página do encarte e olha a diferença da tonalidade. Aqui a parte que tem atrás. Eu queria que o azul ficasse pra cá, porque eu queria que o azul aparecesse aqui. E a diferença da tonalidade é basicamente a diferença entre o que eu desenhei e o que aconteceu. E agora eu tô olhando pra câmera e na câmera não estou vendo diferença nenhuma. E isso tá me deixando com bastante raiva, porque é bem diferente a olho nu. São tons bem diferentes de verde. Mas a posição do título eu não quis que fosse ao centro, porque ao centro eu já tinha botado na capa. Então eu gostei dele pra cá, mas eu mantive o glitter. Já tinha aprendido um pouco a questão do espaço, então... que no 3, o que eu passei a fazer? Olha como não dá pra ler a letra. A coisa mais importante, que a letra das músicas, ela tá quase ilegível. Elegibilidade no design é tudo. Eu fiz um encarte ilegível. Se eu tivesse comprado, tivesse feito unboxing disso, eu estaria esculachando esse encarte até a morte. Chamando o design de tudo quanto é nome, porque não dá pra ler o texto. Inferno de ler. Fazer o quê? Só dá pra ler o branco, porque tem contraste. Aqui é a reprodução da estampa da capa. E quando eu fiz o 3, aqui o logotipo eu não queria botar o verde, porque eu não queria botar não queria ficar igual, não queria botar o glitter, que ia ficar muito espaçoso. Então eu botei ele em branco. E é só o que dá pra ver, porque a letra aqui da música tá horrível. Quando eu fiz o 3, eu confesso que eu não gostei muito dele. Eu acho, na verdade, eu me conhecendo bem, que a minha frustração com o erro gráfico me fez não gostar do CD, de ouvir, da compilação. Eu passei a achar o 3 ruim. Na minha cabeça o 3 é ruim, até hoje, confesso que... Quando eu pego ele pra ouvir com frequência, nunca pego o 3. Coisa incrível, nunca pego o 3, coitado, ele sofre. O que é uma pena, porque eu me encantei pela capa quando eu desenhei ela. Mas, tudo bem. Mas foi bom porque eu pensei, tá, não vou forçar o 4, eu vou deixar passar um tempo. E eu deixei passar tanto tempo, que na época que eu desenhei o 4, eu não tinha condição de mandar pra gráfica. Quando eu tive, eu já tava com 5 pronto.
E olha que eu não fiz o 5 em cima do 4. Eu fiz o 4, eu dei um tempo e fiz o 5, eu só fui mandar pra gráfica os dois juntos. Mas, como todas as vezes que eu fiz mixed up, das 3 vezes da vida, eu aprendi que quando eu apresso o mixed up, eu não gosto dele. E eu fiz o 3 logo depois do 2. Então, deixa o 4 surgir. Eu sempre comento muito isso, né? Que muita gente fala, me ensina a fazer. E é tão difícil porque, não sei. Muitas vezes eu sinto que o negócio surge. A ideia é, eu sou mera ferramenta para a arte acontecer. Então eu não sei ensinar isso, né? Eu acho que eu seja professor experiente, mas isso eu não sei ensinar, porque eu não tenho um passo a passo de como eu faço para poder passar adiante. Então, não sei. Demorei um bocado e fiz o 4. E eu quis fazer o 4 com estilo urbano. E eu tô falando do urbano no sentido urbano mesmo, porque eu ando tendo uma desconstrução do termo, né, de associação, porque a indústria usava urbano para disfarçar negro. E não era isso que eu tinha em mente. Quando eu pensei em urbano, eu pensei eu pensei em urbano assim, de cidade mesmo, movimentação de cidade, luzes, pichação que você tem na cidade, movimento, a pose da silhueta é uma pose de dança já bem mais solta, bem mais corpórea do que eu tava tendo nos outros 3. A minha pessoal conotação de urbano quando eu desenhei o 4 foi essa. E eu tive a ideia de usar bolinhos de sabão no meio da arte. E eu quis que a bolha fosse por cima dos raios de luz, então ela distorce. Dá pra ver aqui a distorção. Inclusive ela distorce o número 4 também. Pixtab 4. Eu confesso que eu me arrisquei. Eu já sabia do 2 que usar fonte com muito detalhe pro padrão de texto que eu tava usando não ia funcionar. Mas eu decidi arriscar e apostar no negrito para poder reforçar. Deu super certo, eu fiquei bem feliz com o resultado. E, né, esquerda, direita. Ele tem Ice Cream do Mika, Harley's in Hawaii da Katy, Tutu da Shakira, Harder da Bibi Rexha, Really Don't Like You da Tove Lo com a Kylie, Stranger You Are do Adam Lambert, Under Pressure do Shawn Mendes com o Teddy, Love Me Insane da Avril, Solteira do Maluma com a Madonna, Bala Comigo da J-Lo, Bloodline da Ariana, Fuck a Silverline do Panic! At the Disco, Superstar da Marina, Temple da Lizzy com a Missy Elliott, Looking for America da Lana, Love You Anymore do Michael Bublé, Cruel Summer da Taylor, Hustle da Pink, Aí da Thalia com a Ana Mena e Bounce Back do Little Mix. Ah, Rafa, você gosta de Little Mix? Não, mas essa música é legal. Botei a bolinha de sabão ao centro, distorci o fundo, mas não distorci a silhueta. Ele ainda é 2019. E o que é engraçado é que no final das contas, ainda mais olhando para essa última página aqui, essa coisa de bolha voando com essas luzes me faz muito lembrar a vinheta da Globo dos anos 90, assim, final dos anos 90. Não sei porquê, mas me faz. Aqui o mixed up não tá ao redor da bolinha, ele tá reto porque ele tá ao centro. Eu gostei de botar o 4 pra cá, mas não gostei, botei ele junto. A ideia original era ter os raios de luz só aqui. Aqui ia ficar preto, com o 4 sozinho. Mas aí eu não gostei, aí eu quis botar raio de luz virado pra cá também. E eu amei a interseção aqui. Tem a bolinha aqui. E eu gosto dessa bolinha aqui porque quando você vê ele fechado, você até vê a diferença de cores, mas você não associa a bolinha. Você só associa a bolinha realmente quando você vê ela com mais detalhes, quando você tira o disco. E eu mudei de fonte, né? Eu finalmente mudei de fonte para o Helvética para o encaixe também. Essa fonte, eu não lembro mais o nome dela, mas a fonte que está o texto é a fonte que está no número 4 da capa. E todas as páginas são o fundo preto com os raios luz colorida e bolinha voando.
E aqui tô mais calejado, o espaçamento tá melhor feito. Aqui ainda foi um pouco pro lado demais. Todos eles com a folha externa grossa e a interna mais fina. Mas ainda usando a mesma estrutura de letra. E o que eu passei a fazer? Eu passei a usar o bloco de notas para editar o texto, né? Eu copiava a letra da internet, eu colava, eu não trazia ela pro Photoshop, porque eu teria que formatar tudo. Então qual é isso aqui eu posso passar, isso aqui eu posso falar como fiz, porque isso aqui realmente é na base da técnica. Eu passava o texto pro bloco de notas, eu fazia as edições que eu queria, exceto itálico, o Photoshop não importava essa parte, o bloco de notas não carrega a formatação. Mas onde era asterisco, onde era bolinha, tudo era no bloco de notas. Eu deixava o texto como eu queria que ele ficasse. Eu vinha no Photoshop, eu pegava o começo da música anterior. Então eu pegava aqui o Harder com Bebe Rexha e Jack Jones, aqui os escritores da faixa. E a primeira, só a primeira já é o suficiente. Assim, eu desci um pouquinho, onde parasse parou. Do trecho, do primeiro trecho aqui do parágrafo da letra. Eu vinha e colava. Aí, direto no Photoshop eu editava só essa parte, né? Mudava o número, Really Don't Like You, Tove Lo, Kylie Minogue. Botava os autores da faixa. Dava um Ctrl+C no bloco de notas, eu selecionava o trecho da letra da outra música e dava Ctrl+V. O Photoshop pegava a formatação que tava e jogava o texto novo em cima. Então já ficava dessa forma. Aqui representando a estampa da capa, inclusive a bolinha do número 4 na mesma posição. E para todo lado que a gente olha, acho que aqui eu tenho... eu cometi esse erro. Love Me Insane, Maluma Madonna. Eu esqueci de botar Avril Lavigne. Eu botei a composição, mas, né... sempre passa alguma coisa, né? É uma tragédia. A pessoa com déficit de atenção vive com isso. Aqui o corte ficou bem rente, que me incomodou bastante. Mas a culpa foi minha, porque dá pra ver que o nit também tá vindo até aqui. Foi abuso da minha parte. Bounce back é uma letra minúscula. A quantidade de coisa que repete. Bolinha, triângulo, 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 bolinha, triângulo, 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 triângulo. Porque o triângulo o que é? However do you want me, however you need me. Isso fica, né? E aqui o crédito. Aqui já acertei a posição melhor. E esse foi o Mixed Up 4. E o 5 é uma coisa muito curiosa, porque o 5 é o puro meme invertido que andou fazendo sucesso semanas atrás. Como todo meme que faz sucesso, ele vem e vai. Porque eu tinha cansado de fazer silhueta. Eu tava já chega, não quero mais. Então vou fazer só mais um. Rafa, tá cansado? Faz outro. Porque eu queria fechar o ciclo. Tava no 5, eu sabia que eu ia caminhar pro 10, então eu tava no meio. Então eu quero fechar essa parte, eu quero encerrar essa coisa de silhueta, eu quero fazer algo que remeta à capa do 1. Então eu fiz de novo o movimento em forma de círculo, né? A mistura sendo circular. E o fundo era azul, o fundo na verdade era idêntico. As capas eram muito parecidas, muito parecidas, era preguiça pura. E por mais que eu tenha gostado, eu deixei essa lateral aqui em homenagem ao original. Era nessa tonalidade aqui. Era nesse azul com esse creme aqui. E por mais que eu tenha gostado muito da capa que eu fiz, tava igual. Então eu pensei, e se eu inverter? Chapei e dei Ctrl I para inverter. E ficou exatamente assim. E eu me apaixonei. Mas eu me apaixonei de uma forma imensa. Em termos de gráficos, de todos esses silhuetas, eu acho que é o que eu gosto mais. E como eu tava remetendo ao primeiro, e a ideia do primeiro era que o nome fosse singelo, eu queria que o 5 ficasse junto. Eu até pensei muito em botar só Mixed Up 5 embaixo, mas não queria. Eu queria direto, Mixed Up 5. Tudo igual, na mesma linha, Vética de novo. E tá com destaque.
Não tem como dizer que não tem destaque pro título, porque tem um destaque imenso pro título. Mesmo estando só o número 5 aqui, bonitinho, juntinho. E eu gostei dessa silhueta da pessoa tá com a mão aberta e pra cima, né? Não só pra baixo, e fica o número 5, né? Fica o high five. Mix up 5. E de novo, né? Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Slow, remix Confession da Kylie, que eu peguei a apresentação do Graham Norton, que é o que chega mais perto da versão estúdio, porque não tem... Ela não lançou a versão estúdio dessa música, mas quando ela apresentou no Graham Norton, foi aquele playback básico. E o público só aplaude bem no final e deu pra cortar. Então fica excelente disco ao vivo. There's Nothing Wrong With You da Marina, Break Up Bye Bye, Frock Destroyers, que eu achei divertidíssima. Roaring Twenties, Panic at the Disco, Lovers Never Die da Celine, Us da J-Lo, Whole Lotta Woman da Kelly Clarkson, I Don't Know da Mariah, Bet You da Ariana, com Normani e Nicki Minaj, Pretty Girls da Britney com a Iggy. Eu confesso que não era Pretty Girls que eu ia botar, era outra. Eu acho que eu ia botar I Feel So Free With You da Britney com Pitbull e Marc Anthony. Só que, por mais que eu goste, e era coisa do... Eu tenho físico de Pretty Girls, porque eu tenho o single original, mas não tinha letra. A letra da música não tá completa até hoje e ninguém consegue entender o que o Pitbull fala pra completar aquela letra. Eu não vou deixar meu encarte sem letra, né? Eu tô vindo com letra de tudo, então eu não vou botar. Eu abri mão da música por conta da letra. E eu botei Pretty Girls porque eu não ia pegar nada do Glory quando eu sou louco. Pelo menos do Glory original 2016 eu não ia pegar nada. Me perdi. Pretty Girls, Lost in Japan do chão, Break Up With Your Girlfriend On Board. Ah, foi a Ariana de novo. Não, Lana Del Rey. Eu sou apaixonado por essa versão. San Remo do Mika, I Don't Search, I Find da Madonna, Amarillo da Shakira, Lover. O povo me julga, mas eu amo Lover da Taylor com Shawn. Primeiro eu gosto de Shawn, e segundo que eu gosto de como a música parece uma conversa entre dois amantes. É bem mais interessante. If I Could Turn Back Time da Cher, não, do Luke Evans. A segunda cover já. Tell Me It's Over da Avril. Avril. Not 20 Anymore do Bebe Rexha e Ivy King da Thalia. E a estampa do 5 que eu sou apaixonado, que é o círculo inteiro que eu encontrei para fazer a arte da capa. E sem nada escrito. Só o círculo. Eu sou apaixonado por essa estampa. Aqui um trecho, igual era o do 1. E aqui eu dei muita sorte. Aqui o posicionamento da gráfica saiu perfeito, porque a junção do amarelo com laranja e com rosa ficou exatamente aqui no meio. Eu amei. Deu muito certo. E foi um sopro de ar fresco na arte sair daquela quantidade de fundo escuro que eu tava usando, ainda mais depois que o 3 deu errado e ficou tão ilegível. O 5 ser esse amarelo tão brilhante, tão forte. E dá pra ver que o posicionamento já tá bem mais certo, tá vendo? Bem mais justificado, bonitinho. Já tava calejado já, né? Tava no 5 já, não é possível que eu não aprendesse com os meus erros. Repetindo a estampa da capa. E aqui sozinho o crédito na última página. Eu amo a arte do 5. Eu amo as músicas do 5. Eu amo ouvir o 5. 4 e 5 são o impulso de pegar primeiro. Junto com o primeiro também, que é fortíssimo. Adoro. E é o último 2019. E o primeiro 2016. Eu ia falar primeiro 2016, olha. O primeiro 2020 é o 6. E dá pra ver que eu ainda tava preso nas amarras do design dos anteriores. E isso me incomodou bastante. Tá, eu não usei silhueta. Mas basicamente é só remover a silhueta, porque
se eu tivesse enfiado a silhueta de uma pessoa aqui, eu teria feito o estilo de capa que eu fiz pra todos os outros. Eu fiquei incomodadíssimo com isso. Tem um sombreado gigante atrás que eu cheguei a botar na contracapa, mas era tarde, eu já tinha mandado esse arquivo pra gráfica e foi esse, ficou esse. Eu pensei, não vou gastar mais dinheiro fazendo por causa de uma folha. Eu tenho que ir na gráfica, tenho que gastar passagem pra ir na gráfica, vai ficar muito caro por causa de uma folha só. Acabou que eu nunca refiz. A lombada é o primeiro onde eu não botei da forma exata que tá na capa, eu botei em branco. E aqui eu explorei a ideia que eu tinha tido pro 5, né, de separar o número, mas ainda botar do mesmo tamanho. E eu gosto da fonte, eu gosto da coisa do glitch, só pra parecer que tava misturado de alguma forma. E é esse vórtice, o tempo todo. Ele tem reacts pros Kedolls, Are You Gonna Tell Her That Love Look com Mac Zack, Time Bomb da Kylie, Me Namore da Shakira, Bela Idea da Ariana, Particular Taste do Shawn Mendes, Get the Fuck Out da Mariah Carey, Rhyme Moves da Christina Aguilera, Kida, Shancy. Mas ela fala Chance. Sound of an Orchestra do Mika, Dance is Not a Crime do Panic, No Broken Hearts da Bibi Rexha, Já Tomei Conoces da Thalia. Cansei de ficar falando feat. Tego C da J-Lo, Only the Young da Taylor, Roses da Don Lambert, About Love da Marina, Madness Apartment Complex da Lana Del Rey, 100 Years da Florence, Heart of Glass da Celine, eu ia falar Heart of Stone, mas da Cher, Heart of Glass da Celine e I Rise da Madonna. E Mixed Up 6, ele é bonito, eu gosto dele. Mas eu fiquei com essa coisa do... eu tava preso ainda nas amarras do design dos anteriores. E aqui é a imagem negativada, por isso que ao invés de ser preto, como em todas elas, aqui é branco. Mas é bonito, eu gosto. E eu tive a ideia de usar o sombreamento gigante para botar o nome do artista atrás. E o posicionamento aqui ficou muito bom. Porque parece que é a mesma foto, só que ela muda de cor, porque muda de página. Sam Rimmon é desse, né? Porque eu fiquei com o Sam Rimmon na cabeça agora. Não, Salomon não quer ser desse. Sam Rimmon do 5. Tá vendo? PCD, Tavlu, Kylie, Shakira, Ariana Grande, Shawn Mendes, Mariah Carey, Christina Aguilera, a Christina fica muito grande, Mika, Panic! At the Disco. Eu não tinha o que fazer, né? Eu não tinha nada na capa. Então como é que eu reproduzir a capa se eu não tinha nada diferente? Com o que eu tinha. Usei a mesma cor para a folha central e taquei no Mixed Up 6 gigante. E essa ideia de botar o nome dentro do encarte, eu vou carregá-la adiante. Bibi Rexha, Thalia, J-Lo, Taylor Swift, Adam Lambert, Marina, Lana Del Rey, Florence and the Machine, Celine Dion, Madonna. Eu fiquei pensando, a letra de Roda Glass é isso aqui? Não, mas continua aqui. Madonna aqui, e o Mixed Up 6 aqui. E quase cortou aqui. Mesmo assim, quase sendo cortado ainda deu certo, ou seja, a culpa foi minha. Eu que abusei. Mesmo tendo aprendido a lição, eu ainda abusei. Ficou lindo. Só que me incomodou muito de estar igual ainda. Então eu demorei muito pra fazer outro. Na verdade eu cheguei a fazer... Eu fiz um set inteiro numa arte preta com chamas azuis, negócio super fantasmagórico. Mas eu tinha amado, tinha ficado lindo. E tinha uma mão de chamas e eram 2 colunas de texto para as faixas. O encarte tinha as letras em chamas e escrevendo Mixed Up ao longo do encarte. Só que eu não estava feliz com a seleção de música. Não tava. Mas como o set estava pronto, eu estava tão meh. E foi quando bateu a pandemia, então eu não sabia quando eu ia poder botar pra gráfica. Foi quando fechou tudo mesmo, então...
sei lá quando vou poder fazer, eu comecei a desenhar o 8. E eu pensei, 8, uma bolinha em cima da outra, uma bolinha em cima da outra. Vou usar CD e vinil. Vou usar um CD em cima de um vinil, fazer um 8. Uma merda. Eu desisti. Mas aí eu continuei com a ideia de usar imagem de vinil com talvez imagem de CD, essa coisa do digital com o analógico, né? Eu quis mexer com isso. Comecei a separar as músicas pro 8, porque o 7 estava pronto. Quando eu percebi que eu tava gostando mais do 8 do que eu gostava do 7, então quer saber? Joga o 7 fora, desiste do 7, puxa o que você tem pro 7. Que foi o que eu fiz. Mix Up 7. E ele mistura um vinil imenso aqui em cima. Por isso que é preto, é um disco de vinil. Aqui é o vinil, é um zoom imenso no disco de vinil, então são os sulcos por onde passa a agulha, com a onda sonora por cima. Mix Up 7 escrito na fonte do logo da Columbia. E aqui imitando, né? Mix Up 7, cortado mesmo, porque a ideia é que continuasse. Só Mix Up 7 de novo, eu não queria que tivesse detalhes demais na capa, porque eu só queria o nome. Claro que tá cortado. O 33, 1/3 RPM e o Side 1. Esse logo da Sony aqui é uma coisa curiosa, porque era comum na época, né, o logo vir na frente, mas eu não queria botar o logo da Sony Music porque ele era muito moderno. Mas eu não queria botar o logo da Columbia porque não era o que eu tava usando. Então eu me meti de abusado e eu inventei esse logo que misturava os dois. Né, então eu só peguei o símbolo mesmo, junto com o Sony na fonte certa, botei dentro do quadradinho. E botei aqui no cantinho, só escrito Sony. Eu me inspirei no Donde Están los Ladrones da Colômbia. Só que ele usa... Eu peguei isso errado. Só que ele usa o logo da Colômbia. Só que ele escreve Sony, não vai escrever Colômbia. Eu fiquei com isso na cabeça. Foi na base disso aqui que saiu esse aqui. E eu pensei, o que eu vou fazer pra lateral? Por quê? Eu tô usando fonte fina de novo. Eu já aprendi minha lição com 2, que fonte fina, pequena, não vai dar certo. Então eu pensei, já que eu tô fazendo negócio voltando às origens, volta às origens um pouquinho e vai lá onde as lombadas dos CDs da Sony eram padronizadas. Não eram de acordo com a arte do álbum, eram todas na mesma fonte, só mudava de cor. E tem vários na coleção, tem o B-Day da Beyoncé, tem o Miracle da Celine, tem um monte de gente. Tem o Live Off the Record da Shakira, foi nessa fase aí, 2004 para 2005, que ficou tudo assim, tudo com a mesma fonte. E atrás, que foi onde eu mais quis mudar, eu cansei, né, de joga pra cá, joga pra lá. A ideia era parar de copiar o que eu tava fazendo. E aqui eu tô bem afastado das artes dos primeiros 5, porque eu desenhei isso aqui em outubro de 2020, quase um ano depois. Então, pelo amor de Deus, né? Evolua. A estampa do selo do vinil, onde eu botei só Mix Up 7, botei crédito, código de barra, logo da gravadora. O número eu quis botar rente aqui na estampa e escrevendo pra cá. E foi ótimo porque eu consegui aumentar o tamanho da fonte para não ficar muito fino e não desaparecer. Então eu botei o nome do artista do lado do nome da música. Ele tem Reasons I Drink da Alanis, Bikini Porn da Blue, La Luz da Thalia, Smile da Katy, TikTok do Clean Bandit, Karma Bell e 24 Golden, I Dare You da Kelly Clarkson, Midnight Sky da Miley, With Game da Celine, Loyal Brave True da Christina, Say Something da Kylie Minogue, The One, Taylor Swift, Light of Love, Florence and the Machine, Black Parade da Beyoncé, essa música é maravilhosa, Feel the Beat, Black Eyed Peas com Maluma, Rain on Me, Gaga com Ariana. Você gosta dessa música? Rafa não parava de cantar, então não bota. Me Myself da Ana Paula com Mika, Let's Love, David Guetta com a Cia. Aqui eu passei a botar o artista certo na frente, né?
Porque antes eu tinha preguiça, antes eu botava artista que me interessava na frente. Tava nem isso o artista que era o pitch, eu botava ele na frente. Aqui eu respeitei. Spell My Name da Toni Braxton. Save the Day da Mariah. Acho um absurdo botar Lauryn Hill junto, porque a Lauryn Hill não gravou com a Mariah, mas tudo bem. Essa é outra história. E The Best, KDA, que é o máximo de K-pop que tem. Que é o raio do EP, do All Out do KDA, que o Rafa não parava de ouvir. Eu confesso que eu gostei de 3 músicas, de 5. Então tem que estar uma porcentagem boa. Mixed Up 7. E eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer a estampa do CD? Porque imitar vinil eu já tinha feito quando eu fiz o Long and Extended da Bebe Rexha. Então, vamos... Como é que eu vou... Numa arte que eu tô usando vinil, como é que eu vou usar o vinil sem imitar vinil? Usando o selo do vinil. Então, a estampa do CD é idêntica às estampas antigas de vinil da Columbia. O Mixed Up 7 ao redor, como ficava o logo da Columbia. Não fazia sentido botar Columbia porque eu não tinha usado selos da Sony. Eu não ia mudar de Sony Music para Columbia por causa de um. Eu ia manter Sony Music. Então, ficar escrevendo Sony Music também pra mim não tinha graça. Então, eu botei Mixed Up 7 ao redor de tudo. E da forma que é pra ser, com fonte padronizada. Não é nem a fonte da capa, porque a fonte da capa nunca era usada, é só a fonte padrão da gravadora. E qual é o texto? Número, título, artista, duração, compositor. Igual era no vinil. Só que o vinil botava 5, eu tive que botar 20. E o crédito aqui. Porque o texto que ficava ao redor, eu tinha que botar em algum lugar. Então eu continuei, né? Aqui, The Baddest. KDA, 2 minutos e 41, composição. Aí vem This Compilation. E aí o crédito do CD pra baixo. O zoom do vinil. Depois continua pra cá. As ondas sonoras, tanto azul quanto rosa. E o encarte é essa mistura. Só que eu mudei de novo a forma de fazer. Então botei deitado. Onda sonora, com um disco de vinil aqui aparecendo. E não corta, né? Não tem chorus, não tem string, não tem nada. É a letra inteira. Ele ficou todo grosso, não sei porquê. Mas ficou lindo. Eu fiquei tão empolgado com o Mixed Up 7 que eu queria que a Renata fizesse parte de alguma forma. Eu fiz 2 e mandei um pra ela pelo correio. Não mais coincidiu com o aniversário dela. Ao centro. Fiquei pensando muito o que fazer ao centro. Porque eu sempre remeto a capa de alguma forma. Então como é que eu ia fazer o set? Eu botei um disco gigante. Botei só a onda sonora aqui por cima, por baixo. Mas dá pra ver a estampa do disco vindo até onde acaba. E o que eu vou botar de texto? Vou botar o crédito do álbum. Então é o único que ao invés do crédito estar lá no final, ele tá aqui no centro. Todo o crédito que eu botava sempre lá no finzinho vinha, né? Mixed Up número com número. E pra crédito vai a Sony Music. O texto bonitinho tá aqui. Nessa reprodução da estampa. A letra de Black Parade, que é imensa. Junto com a Feel the Beat, que é gigante também, então Black Parade tem que ficar sozinha. Claro, Love também não é nada pequena. Mas graças a Deus coube tudo certinho, veio direitinho até o final. Até a letra de The Baddest. Com a parte em coreano, diga-se de passagem. Eu acho The Baddest engraçado, porque The Baddest pra mim não é KDA, né? The Baddest pra mim é tanto autotune que... Ah, eu sabia. São 3 cantando, né? E pra mim parecia Nicki Minaj com Bebe Rexha e mais outra. Eu não lembro mais quem é. Mas é igualzinho a tonalidade do autotune, gente. E aqui eu tive essa ideia, né? De a mesma forma que começa, né? O encarte abre com o vinil cortado aqui na ponta, ele fecha com a outra metade aqui. Que é uma ideia que eu usei de novo. E aí, quando eu fiz o set, o que eu fiquei pensando foi, tá, não tem mais ideia pro 8.
É porque eu usei a ideia do 8 pra fazer o 7. E pensei, eu não vou pegar a arte que eu fiz pro 7 e transformar em 8. Não deu certo aquele 7, então não deu certo, tchau. Vamos criar um novo. E aí eu tive a primeira ideia, que eu queria fazer ele preto. Escreveu Mixed, gigante, Up, 8. Né, 8. E dentro, o texto ser todo colorido, né, ser... que nem era o 2, né, cheio de cores, mas no fundo preto. Ficou com a ideia. Aí eu tive uma ideia de fazer com galáxia, com espaço, que era uma coisa que eu tinha feito várias vezes antes. O 2013 era, lá na série original eu acho que eu tinha feito um que era assim, não lembro. Então eu fiquei muito nessa de... não usei ainda nessa, né? Dá pra usar, dá pra fazer um negócio bonito. E por último eu desenhei um que era cheio de doce, a Era Hard Candy Chega Pra Todas. E era assim, minha ideia era, vou botar mais bala do que tem no Hard Candy, pra ter mais doce do que usa da Madonna. E a princípio era ele que eu ia usar. Tá fechado. Só que as músicas não eram chiclete. Não era aquele pop chiclete, não era. Então eu fiquei pensando, não vai funcionar. Não vai dar certo, não tem como. E eu fiquei pensando muito no que fazer e eu gostei muito, porque quando eu desenhei, eu já sabia até a estampa do CD como era. Eu tinha feito a estampa do disco já. Eu sabia exatamente como eu queria que ficasse. Eu enxergava ele pronto na minha frente. O que não tava cabendo, o que não tava batendo, era a música. Então, deixa. Guarda. Até cogitei fazer um CD chamado Bubble Pop, que seria só de música chiclete, aí seria... acho que eu ia fazer ele duplo, 40 faixas. Mas não me empolguei, porque era um monte de... porque mal ou bem, querendo ou não, os mixed up... não sei se vocês perceberam, o 7, ele tem uma sonoridade bastante diferente dos outros 6, né? Mas o 7... até o 7, até aqui... era muita música que eu não tinha em mídia física. E todos eles eu não tinha. Até passei a ter depois, mas quando eu fiz eu não tinha. Então eu queria que... eu queria manter isso, né? Eu queria o motivo para fazer o CD, né? Não vou fazer um negócio que eu tenho todos eles lá em casa, é só botar para ouvir. Não tem nada. Eu quero poder ter em mídia o que eu ainda não tenho. Nem que seja uma parte. Não precisa ser tudo, mas uma parte. Né? Aqui até hoje. O 7, que já tem um ano já de feito, quase, foi outubro, a gente tá em junho ainda. Recite Drink 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 músicas. Até hoje eu não tenho mídia física delas. De 20, só tem 4. Eu tenho Smile, eu tenho The One, eu tenho Rain On Me, eu só contei 3. E Say Something, da Kylie. 4. Então eu queria pelo menos isso, sabe? O Bubble Pop não tava... tava muita música que eu já tinha. Não quis. Mas também não funcionava pra fazer o 8. Então, deixa guardado, um dia a ideia vai vir. Vamos fazer o 8. Voltei, fiquei na dúvida. O preto, galáxia, preta galáxia. Fiz com a galáxia, que ficou lindo de paixão. Porque eu amei o efeito do número 8. Invisível, né? É só o contorno dele. Ele é perfeitamente visível, mas o 8 em si não tem nada. É só sombreamento pra você enxergar. E eu amei essa fonte. Usei até na lombada. Mas eu tava naquela de... como que eu posso fazer diferente, né? Então a traseira eu fiz em pé. A princípio eu ia fazer a traseira em pé com código de barra aqui junto. Mas ele tava tirando muito espaço. Eu falei, não, joga pra cá. E aí eu tive a ideia de misturar espaço e aurora boreal, porque eu sou apaixonado. Tá aí perguntando, Rafael, você tem um sonho? Tem. Um dia poder ver ao vivo uma aurora boreal.
Eu nem ligo pra neve. Fala que onde tem aurora boreal, um frio do cacete, então tem neve. Mas muita gente fala, quero ver neve, meu sonho é poder ver a aurora boreal de verdade. Então eu usei imagens de auroras. São lindas demais. Ele tem Crying the Discotheque da Sophie, Magic da Kylie, Patti Spanglish da J.Lo com Maluma. Gente, Patti com Lonely é maravilhoso. Mas não podia botar, não ia repetir artista, eu botei só Patti. Positions da Ariana, Jacques da Tavlu, TikTok da Thalia. Rafa, tá repetindo muito, não, o nome é igual, né? A música é totalmente diferente, né? Você tem a do Clean Bandit com a Mabel, você tem a da Thalia, que é totalmente outra. Prisoner da Miley, com a Dua. Estate, primeira aparição da Laura Pausini, primeira música italiana também. Look at Us Now da Celine, Villain do KDA. Não, só Wonder. Do Shawn, gosto bastante. Believe da Cher, quase, da versão da Adam Lambert, maravilhoso. Não ao vivo, versão estúdio, ele fez em estúdio, ficou perfeito. Men's World da Marina. Se eu tivesse feito lá hoje, eu não teria botado Men's World, né? O álbum tem coisa muito melhor, mas na época era o que tinha. Eu tava feliz de ter música nova da Marina, então. Courage da Pink é ótima, maravilhosa, essa linha bosta, mas Pink perfeita. Cardigan da Taylor. Bella D'Estate do Mika, a versão do Mika é linda, apaixonado, maravilhoso. Baby I'm Jealous da Baby Rexha, Together da Cia, Love Looks Better da Alicia Keys e Resilient, o remix da Katy Perry com Aitana e Tiesto. Estrelas. E eu quis que aqui o verso do disco fosse um pouco surpreendente. Como eu fiz a capa com estrela, e óbvio que eu botei o filtro de vermelho para azul, eu queria que o disco fosse com a Aurora. Não queria fazer o 2, que era só o 8, quis botar o Mixed Up, então botei ele ao centro, bonitinho aqui. Cogitei botar gigante aqui em cima, só o Mixed Up, mas como na capa eu tinha botado aqui, não, só chega ele aqui pro ladinho, tá bom. E eu amo essa foto, e ela ficou no lugar perfeito, porque você não espera que você vai ver isso daqui quando você tira o CD. Você até vê que o que você tem aqui é azul, e que não combina com o que tá aqui, mas a forma que vai ser apresentada fica muito linda. Aqui eu botei o logo da Sony com o catálogo de volta para baixo. E eu pensei, dá pra mudar mais um pouquinho? Dá. Me inspirei lá no New Day Rescam da Celine e o encarte eu fiz em pé. Igualzinho, as duas colunas aqui. Tem vários encartes em pé, mas o layout que eu peguei foi o New Day Rescam, as duas colunas. Então começa, Crying the Discotheque aqui. E aqui eu usei, eu precisava que já era o contrário, eu queria expandir, eu queria ajustar o espaço que eu estava usando. Então, chorus, uma linha para indicar que vai ter, só chorus de novo. E as páginas sempre alternando, espaço ou aurora boreal. Ficou lindo, ficou espetacular. Ficou esse mini posterzinho, esse céu estrelado, que mistura as duas coisas. Você tem a aurora e você tem esse céu cheio de estrela. Mas como eu tava em pé, eu botei só o 8 gigante, só com sombreamento. E aí aqui eu botei o mix por cima. Não, por cima não, acima. Ao invés de botar por cima aqui, porque eu fiquei com medo de ficar no grampo. Então eu botei aqui. As páginas ficaram lindas. E vem bonitinho, fechando até aqui. Certinho. Claro que foi de propósito, né? Eu fui ajustando pra poder caber aqui. Acabei ajustando demais, né? O logo da Sony vai ficar aqui embaixo, ele ficou pra cá. Mas não tem problema. Ficou lindo. E aí quando eu fiz o 9,
o 9 eu já tive um pouco desse cuidado. Eu quero que seja chiclete, eu quero usar a arte do doce. Foi exatamente o que eu fiz. A era Hard Candy chega pra todas, mesmo que seja um pouquinho depois do que você esperava. E ficou essa coisa maravilhosa, cheia de bala. Pirulito, essas balas de goma ácida, com arco-íris, uma bola de chiclete gigante, um bando de M&M. Queria que ficasse doce mesmo. Aí pensei, já que eu me inspirei no Hard Candy, eu vou pegar a fonte também, que é helvética, só que é Round the Black. E criei esse excesso de contorno. O texto é rosa, tem um contorno branco, no contorno branco tem um contorno rosa, no contorno rosa tem um contorno branco, tem um contorno rosa e tem um contorno branco. Até aqui pro 9 também. É bobagem, é coisa pouca, mas né, atenção ao detalhe que eu quis ter. Não quis usar sombreado, quis usar na base do contorno. Eu lembro quando eu mostrei essa capa pro Eric, ele falou, precisa ter uma máquina, essas máquinas de botar moeda e sair chiclete. Eu não vou botar na capa porque eu já tinha botado na contracapa. Mas eu confesso que ela tava no cantinho e os textos estavam só um em cima do outro. Quando eu tive a ideia, eu falei, vou botar uma música em cada bola de chiclete. E eu amo essa contracapa. Amo, amo, amo. Usei o efeito, né, de distorção lá das bolinhas de sabão do 4 para realmente dar a ideia de que o texto está na bola de chiclete. Só não fiz no crédito porque eu achei que ia tirar a legibilidade. E é o único onde espalha, né? Vai código de barra lá pra lá, o logo da Sony aqui no cantinho, porque eu botei onde coube, eu botei onde deu. Ele tem Higher do Shawn, Girl Like Me do Black Eyed Peas com a Shakira. E é aquela coisa, Girl Like Me é 2020, lançada, né? Porque a música é 2009, a música é sobra do She-Wolf, mas tudo bem. Jungle Down, KVA e acabou que eu gosto de KVA, eu gosto dessas três só. Matches, que é maravilhosa, da Britney com Backstreet Boys. Supernova da Kylie, Tuck da Katy, Lonely, que aqui como Lonely é uma música do Maluma com a J.Lo, eu quis botar na ordem certa, ao invés de botar o nome da J.Lo primeiro. Unapologetic Bitch, da Madonna. Eu precisava de uma música chiclete, o Madame X não tinha nada de chiclete. E a Unapologetic Bitch tava ali, pelo amor de Deus. Love So Soft da Kelly Clarkson. La Minha Banda Sony Rock da Laura Pausini, que eu sou apaixonado por essa música, uma música de 2007, não interessa. Mas quis botar porque ficou muito legal. Sweet Talk My Heart da Tove Lo, Haunted Heart da Christina Aguilera, Platform Ballerinas do Mika, 69 da Ariana, La Movibilita da Thalia, True Faith da Sophie, What the Fuck Do I Know da Miley, Willow da Taylor, Soul da Celine e Bubblegum Bitch da Marina. Pelo amor de Deus, música chiclete, tinha que botar Bubblegum em algum lugar, tinha que ter Bubblegum Bitch. E pra fechar fica muito legal. Até onde ele dá uma baixadinha ele não é 100% lá em cima. Ele tem o Haunted Heart. Eu ia falar Haunted House. Ele tem o Haunted Heart que é, né, sombria, porque Family Adams, né? Ele tem o Willow que é mais tranquilinha. Mas ele é muito gostosinho, muito chiclete, muito divertido de ouvir. E a ideia que eu tive, né, da estampa do CD, eu queria alguém mascando chiclete. Eu sabia exatamente que a estampa do CD ia ser essa. Eu sabia exatamente. Então, eu acho que o motivo pelo qual eu guardei a arte era que eu sabia que eu queria fazer esse CD. Eu queria botar essa pessoa mascando chiclete. Exatamente a forma que ficou. E é o único que o crédito... Não, o único não, o 7 também não tem, né? Mas o 7 tem um mix-up circular ao redor, por isso que não tinha. Mas eu não botei o crédito ao redor porque eu não queria que escrevesse por cima do rosto. Até porque o olho já tá quase aqui na beira. Então eu botei ele só por dentro da bola. Curvei o título, mas botei o 9 aqui embaixo, o grandão. Mixed Up 9. E é bala pra todo lado, é doce pra todo canto. Minhoca ácida, bala... Essas balas que a gente fica vendo no YouTube o povo fazendo de açúcar, que fica enrolando uma camada na outra, enrola e puxa. Eu vejo vários vídeos desses. E eu tive a ideia de parar de botar o título ao centro. E eu quis botar na primeira página. Mixed Up 9. Pra abrir mesmo. E como eu disse, eu copiei a fonte da MZNA. A estrutura da letra foi uma coisa que, assim, faz sentido. O parágrafo
a estrofe, parágrafo. A estrofe é junta, né? Como se fosse a letra do 7 um do lado do outro, mas separa de estrofe para estrofe. Diz onde é refrão e diz onde repete refrão. E doce pra todo lado. Pirulitão gigante, lindão. Aqui folha central, não queria remeter a capa de jeito nenhum. Primeiro que a folha central passa batida porque eu tirei do centro. Eu pensei, são 2 páginas. Então vou usar a primeira e mais pra frente vou usar a última. Então quando você passar pelo meio, você só passa pelo meio. Jujubas de fruta. Pirulito com delicado. A vontade de meter a mão e sair comendo. E aqui o crédito. Pra fechar. Acaba aqui. São as mesmas framboesas de açúcar. É só bala fingindo ser fruta. Mas é só bala. Mixed Up 9. E aqui Mixed Up 9. Scratch e Sony Music. Encaixe 12 páginas. Todos esses encaixe 12 páginas. E esse foi o fim de 2020, né? E eu fiquei muito com a ideia da capa preta. Foi a única que eu não usei, né? Porque assim, eu desenhei 3 capas pro 8, eu tinha usado 2. O que eu faria com aquela? Eu cheguei a botar, né? Trocar o 8 e botar um 10 pra fechar. Só que eu queria aproveitar a questão do X do 10 do algarismo romano. E eu sempre gostei, né? Lá em 2000, mais uma que infelizmente não tem como mostrar mais, mas quando eu fiz o 10 de 2015, ele era branco, era o MI escrito de preto, como se fosse escrito a caneta de lousa, era preto, o MI, um X vermelho gigante, o ED e o UP, porque o X vermelho era o 10. Então eu fiquei com essa do X na cabeça. Então eu pensei, eu quero que o Mixed Up 10, eu quero fechar. E eu quero pontos dos antigos. Eu quero que, isso aqui daqui porque lá era assim, isso aqui daqui porque lá, né, remetendo aos anteriores. E foi assim que eu criei essa arte aqui pro Mixed Up 10. O X gigante. A explosão de cores que foi feita com camada de filtro. O 10. E dentro do 10 a silhueta de uma pessoa. Pra linkar com os 5 primeiros. Aqui é colorido. A gente vai ver já por quê. Aqui eu tomei um risco imenso, mas eu falei, vou arriscar. O que acontece? Quando você imprime branco, não existe tinta branca, não existe combinação de cores de tinta que faça branco. Ah, Rafael, mas branco é a combinação de todas as cores, tá? Na arte, mas na impressão não. Branco não imprime. Quando você imprime alguma coisa de fundo escuro e alguma coisa é branca, não imprime branco. Imprime ao redor do branco e onde é branco fica vazio. Então, se você usa um texto fino, você você depende da qualidade da impressora, de definir muito bem onde acaba a tinta ao redor desse texto fino. E se essa qualidade não for exatamente boa, vai borrar. A tinta vai borrar. Eu não uso tinta, eu uso laser, é um dos motivos, mas tá arriscado não funcionar. Tá fino, arrisca não dá certo. Fino, arrisca, acabar não dando. Eu dei muita sorte, de graças a Deus que funcionou. É perfeitamente legível o Mixed Up 10. A contracapa são as 2 partes do X, né? Só que eu queria que ele abrisse ao contrário, né? Ao invés de só puxar, deixar 2 biquinhos aqui, não, eu queria que fosse invertido. Aqui o crédito, código de barra com o logo da gravadora.
o bonequinho pequenininho. E aqui a descrição das faixas. Usando a ideia que eu tive do 8, do texto ser colorido. Então a gente abre com Land of Lola, do musical Kinky Boots, que eu sou apaixonado por essa música, mas na voz do Matt Henry. Grown Woman da Beyoncé, Celebration Fan Version da Madonna, Shipwreck da Florence, e aqui eu já não me importava mais pra idade da música, aqui eu queria fazer o CD que eu quisesse. Porque eu me prendi por muito tempo. Tipo, não, Mixed Up não é isso, então eu quero que seja o CD que eu quero fazer, pegar de quando for, não me interessa. Shipwreck da Florence, Straight Jacket da Alanis, Any Which Way, Radio Edit, Scissor Sisters. Eu amo essa música, só que essa música no álbum ela é meio longa, sem necessidade. Ela tem muita sirene, demora pra começar. E não tinha necessidade. A versão de rádio é bem divertida, é bem legal. Só que a versão de rádio é censurada quando ele canta Get Your Shit Together. O shit é mutado. Editar áudio, gente, não é fácil, não é que nem editar imagem ou vídeo. Editar áudio dá um pouco mais de trabalho, mas eu fiquei tão feliz de conseguir exatamente pegar o trecho da versão de estúdio, da versão do álbum que tem o palavrão e botar no lugar certo, perfeito e exato. Então quando toca aqui essa versão de rádio é explícita. Fiquei tão feliz. Real Groove Studio 2054 Remix da Kylie com a Dua. Yes Sir I Can Boogie da Sophie. Objection versão Afropunk da Shakira. Aí tá vindo, né? Pá, um monte de dançante. Eu tava com Chemtrails Over the Country Club da Lana. Porque Mixed Up é isso, é misturar tudo. Mas o pior é que fica uma sonoridade ótima. Exaholic da Britney. In the Morning da J-Lo. Somebody Love Somebody da Celine. So Lonely da Mariah com Twista. Eu confesso que eu botei da Mariah com Twista, mas a do álbum da Mariah é clean. E a do Twista é explícita. Só muito depois que eu fui perceber que... Assim, eu gosto das duas. Só que a versão do Twista que foi que eu botei, a participação da Mariah é bem menor. Eu não tinha notado. Champagne Problems da Kate, pelo amor de Deus. Miracle da Bibi Rexha. Teach Me How to Love do Shawn. Tará do Mika. Bitches Out of Blue. E And All That Jazz da Catherine Zeta-Jones, que é a música de abertura do Chicago. Eu tirei totalmente. Eu demorei muito pra pensar quanta instrumental eu quero, né? Só que não encaixava. Então eu pensei, instrumental nenhuma. Eu cortei toda a instrumental da música, ela abre direto quando ela começa a cantar e fica ótimo. Então a gente tem essa arte que é bem escura, só com colorido. Então o que o Rafa vai fazer? Óbvio, ele vai te dar o oposto. Porque eu adoro contraste. Então pra cá, você tem só as cores. São essas cores, é essa imagem inclusive que dá o efeito aqui. É a imagem que eu usei pro filtro. Então, como eu amo o contraste, eu queria que o CD fosse simplista também, que vocês sabem que eu adoro uma arte minimalista. Eu botei só o bonequinho aqui no meio. Não tem escrito nada, igual o 5 não tinha escrito nada, o 10 também não tem. Eu até gostei de botar ele dentro do 10, que nem ele tá aqui. Mas no final das contas não, só o bonequinho já tá ótimo. É que essa coisa é coloridíssima, imensa. E por dentro do encarte, a minha ideia era fazer o que eu fiz no set. Lembra do set que eu falei que quando você abre o encarte você tem a imagem do vinil, quando você fecha o encarte tem ela de novo? Eu fiquei com isso na cabeça. E eu pensei, eu quero que a segunda página do encarte aberto e a penúltima sejam assim, coloridas, com texto branco. Mas eu quero que o resto não seja. Então, eu peguei um pouco a ideia do Mix Up 9 e eu abro ele só com o título. Mix Up 10. Gostei da ideia, gostei. Ficou clássico, eu amei. Mas o texto tá colorido, tá vendo? É o único que a primeira folha não é mais grossa. Porque é preto. Eu precisava que brilhasse. E eu sabia, conhecendo a experiência que eu tive com os outros 9, ele não ia brilhar no papel grosso.
ele ia ficar fosco. Eu falei, quer saber, eu vou abrir mão do papel grosso em prol do brilho. E zero arrependimento. E quando eu fiz a letra, eu quis fazer diferente de novo. Então eu me inspirei um pouco em como eu tinha feito o Platinum e Ultra Platinum do Glory, de botar a letra numa coluna inteira. Só que eu não gostei do título em cima. A fonte é muito fina para ser pequena. Embora essa fonte aqui seja microscópica. Então eu tive a ideia de botar deitado. O número, o título, quem canta e quem compõe embaixo. One of Lola, Matt Henry, composta pela Cyndi Lauper. Grown Woman, Beyoncé. E por que eu fiz isso? Porque eu teria espaço pra botar tudo. Por mais que fosse um time de composição imenso, caberia todo mundo. Só que era só essa e vai ser a penúltima. O resto eu queria que fosse assim. A visão original que eu tive pra capa. O fundo preto e o texto ser colorido. Ficou lindo demais. Porque o contraste funciona, o contraste é lindo. Ao centro, quis remeter a capa que nem os anteriores, então eu repeti o X, mas eu botei a pessoinha no meio. Eu pensei muito em botar o X numa página sozinha e botar as letras juntas, mas eu quis usar ele para dividir. Faixa 9, faixa 10, metade do álbum, vem a estampa. Dá até pra ver o chão. Tem chão, né? Na capa também dá pra ver que tem. E aqui é a faixa 11. 12, 13. So Lonely, que é uma letra imensa, então fica mais largo. 14. Não, 15, perdão. 14, So Lonely, 15. E aqui a última folha colorida, a penúltima folha colorida de novo. Descer e sai 18. E aqui a última página, 9 e 20. Eu fiquei pensando como botar o crédito. Como botar o crédito de uma forma que fique parecida com o que está aqui. Como eu botei o título das faixas na fonte do Mixed Up 10, eu botei ele em pé aqui. Igual. E quem fez o Mixed Up 10? Na teoria da fantasia da coisa, a Sony Music. Então, Mixed Up 10, Sony Music. E aqui o crédito no mesmo tamanho. Pra ficar singelo. E foi assim que eu fechei. Com o único Copyright 2021. Que eu fiz ele esse ano. Eu fiz ele em março, se não me engano. Então foi super emocionante chegar ao fim, sabe? Fazer os 10 pela terceira vez, né? Eu fiz quantos que eu fiz, mas de realmente confeccionar, de ter algo que representou tanto por tanto tempo e finalmente conseguir olhar para os 10 na prateleira, lá junto com os outros, sabe? No lugar dele, lá na letra M. Simplesmente começam os meus mixed up. Eu lembro quando eu fiz só o primeiro, tinha só eles, só mixed up sozinho. Já era assim, caraca, que incrível, que barato. E eu fiz os 10. Claro que eu vou continuar criando, óbvio, mas eu não posso dizer, nunca diga nunca, né? Vai que eu reseto tudo de novo um dia, não faço a menor ideia. Mas não é a intenção, porque finalmente eu consegui ter. Finalmente eu consegui olhar pra eles e ter. E representa, como as duas séries anteriores representavam, o meu gosto musical de uma fase da minha vida, né? Que é o começo dos meus 30 anos. Eu fiz ele pegando a música de 2018, foi o ano que eu fiz 30. Então, é a música que eu gostava de ouvir nos meus 30 e poucos anos. Como é que será quando eu fizer daqui a um tempo? Então, foi muito incrível, foi muito divertido.
Eu até finjo que não me incomoda o Sony Music do 5 ser único de cor diferente. Porque, claro, afinal a gente tá falando da Sony, tem que dar despadronizado em algum lugar. Galera, é isso daí. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado mesmo por terem compartilhado. Tchau!